Agora ao encontro do deputado Pedro Frazão, deputado do Chega. Sr. Deputado, bom dia. Que propostas tem o Chega para valorizar a agricultura e o mundo rural? Muito bom dia, Manuela Cássio. Desde já um grande abraço para si, também para todos aqueles que nos ouvem no Fórum Social. Para o mundo rural, o Chega sempre esteve ao seu lado, desde o início da sua fundação, que o mundo rural, a agricultura, as pescas e as nossas tradições são, de facto, uma das grandes bandeiras do Chega. Porque para o Chega, o setor primário é sempre aquele que vem em primeiro lugar, por isso é que se chama primário, e deve, de facto, constituir um verdadeiro desígnio nacional para toda a nossa nação. O mundo rural representa um desafio muito importante no que é a nossa soberania alimentar, portanto, alimentar o nosso povo em suficiência e em segurança, e também para reequilibrar a assimetria que existe hoje cada vez mais entre o interior e o litoral. Por isso mesmo eu estive ontem, e aliás ainda estou no Alentejo. Estive ontem na fronteira do Caia, ao lado dos agricultores que estavam em protesto, e são protestos, a meu ver, totalmente justificáveis, porque, de facto, os agricultores em Portugal têm vindo a ser maltratados, não é de agora, é de há várias décadas. Esta PAC subjuga, a política agrícola comum subjuga os agricultores a determinadas formas de produção, promete-lhes que dá compensações por essas formas de produção, porque eu acho que devíamos riscar do léxico nacional a palavra subsídios quando falamos em agricultores. Os agricultores não recebem subsídios, os agricultores recebem compensações por fazerem um tipo de produção diferente daquela que é a mais produtiva ou mais intensiva. Por exemplo, no que aconteceu agora com as ajudas à produção na agricultura biológica e no modo de produção integrada, que os produtores, os agricultores, foram convidados a candidatar-se a estes regimes de produção, abandonando outros, com a promessa de uma compensação financeira. E essa compensação financeira devia ter sido paga no dia 31 de outubro do ano passado e só foi paga agora em janeiro com menos de 35%. E é por isso que os agricultores foram para a rua, porque não receberam a compensação que lhes tinha sido prometida. Ora, isto foi apenas uma gota d'água, porque há já vários anos que, por exemplo, o Chega tem pedido que se baixe o preço ao agricultor do gasóleo agrícola verde. A senhora Ministra sempre disse que isso não era possível e, afinal, apareceu ao lado do Ministro das Finanças a dizer que agora, a 30 dias das eleições, já é possível. O Chega também já, muitas vezes, pediu linhas de crédito bonificado e sem juros para os agricultores e a senhora Ministra sempre disse que isso era impossível. Esta Ministra, Maria do Céu Albuquerque, e anteontem apareceu ao lado do Ministro das Finanças a dizer que isso tudo era possível. Disse até uma coisa extraordinária, anunciou 450 milhões de euros de ajuda de Estado aos agricultores, dizendo que teria que ser aprovada por Bruxelas. A meu ver, isto é absolutamente mentira, porque a Sra. Ministra sabe que esta ajuda de Estado não vai ser aprovada por Bruxelas, simplesmente porque Bruxelas não vai ter uma justificação para o fazer perante os outros Estados-membros. Não existe nenhuma seca extrema, não existe nenhuma calamidade, não existe nenhuma catástrofe natural, que são aquelas razões pelas quais são aprovadas estas ajudas de Estado aos agricultores. E por isso o Chega, o que diz, e o que tem no seu programa eleitoral, e o que tem vindo a debater, tanto no plenário como na Comissão de Agricultura e Pescas da Assembleia da República, onde eu sou coordenador, é que de facto se deve dar novamente muita importância ao mundo rural. E para isso, quais são as propostas essenciais do Chega? Deixámos de ouvir, Sr. Deputado Pedro Frazão, a ligação não tem estado famosa e agora degradou-se ainda mais. Era mesmo por aí que eu ia, não sei se já ouve melhor. Estou de facto no mundo rural e o nosso mundo razoavelmente, não está muito melhor, mas vamos lá tentar. Tem muito pouca qualidade, é também para os nossos ouvintes. Agora parece que estamos a ouvi-lo. Vamos então a uma capacidade de síntese. Que propostas essenciais tem o Chega para valorizar a agricultura e o mundo rural? Olha, Manuela Cássio, isto é o exemplo paradigmático daquilo que os nossos agricultores vivem no campo, porque muitas vezes, quando vão para o campo, ficam incontactáveis com as suas máquinas agrícolas e se tiverem um problema não podem chamar ninguém, e têm até trabalhadores rurais que se negam a ir trabalhar para determinados campos agrícolas porque eles não têm rede de telemóvel e as pessoas sentem-se isoladas. É isto que acontece no nosso Portugal profundo, aqui no Alentejo. Eu estou no meio de uma vila alentejana. Mas para as medidas, nós temos no nosso programa eleitoral cerca de 30 medidas concretas, são medidas e eixos de ação estratégica para a agricultura e para as pescas, e começa desde logo, a mais importante de todas, é a reedificação de um Ministério da Agricultura, das Pescas e das Florestas, com competência política, com capacitação orçamental e com a devolução de todas as suas competências políticas, que são históricas, que é um dos ministérios mais antigos de Portugal,
Portugal, remonta já ao tempo da monarquia, e a sua restituição imediata das direções regionais de agricultura e pescas que foram extintas por este governo de forma totalmente injustificada. Portanto, tem que haver uma reestruturação da organização administrativa do Estado nesta tutela, na agricultura, nas pescas, na pecuária e nas florestas, com uma descentralização de competências para as DRAPs, mas tem que ser uma descentralização verdadeira para permitir que os agricultores tenham a sua vida facilitada. Sim. Estamos a ouvi-lo, apesar de com alguma dificuldade, e depois dessa reestruturação e aposta na descentralização. Uma outra medida que para nós é absolutamente fundamental e que já apresentámos nesta legislatura como iniciativa legislativa no Parlamento e que foi chumbada pelo PS e pelo PSD é a construção da Rede Nacional da Água. Há muitos anos, muitos técnicos e os especialistas da hidrologia nacional e até da engenharia civil defendem que Portugal deve ter uma grande estrutura, uma grande infraestrutura, que é a Rede Nacional da Água, ou a Autostrada da Água, ou como lhe queira chamar, que no fundo é uma estrutura que vai do norte ao sul do país, que tem cerca de 300 quilómetros de canais, não é muito, é mais ou menos equivalente àquilo que disse hoje na rede de canais de rega, no perímetro de rega do Alqueva, mas esses canais, a que chamamos de Autostrada da Água, iria permitir fazer uma gestão total do nosso país naquilo que é a falta de água. Nós temos água a norte e temos muita falta de água a sul. É necessário que a água do norte possa chegar à agricultura do sul. Repare que 1 hectare de agricultura de regadio dá cerca de 6 a 11 vezes mais rendimento que 1 hectare de agricultura de sequeiro ou de agricultura nacional, de agricultura tradicional. E, portanto, temos que alavancar a nossa agricultura, temos muitos milhares de hectares que podem passar de sequeiro para regadio e isso trará uma potenciação económica aos nossos agricultores, deixando também que eles possam livrar-se desta dependência das compensações vindas da União Europeia e vindas das ajudas de Estado. Porque os agricultores são empreendedores agrícolas, são pessoas que trabalham todos os dias, que dão emprego em Portugal, que tratam dos seus negócios, que alimentam a nação e são muitas vezes vistos como subsídio-dependentes que não são. Se nós dermos condições de execuibilidade burocrática, uma boa regulamentação do Estado e da tutela, e se fizermos condições infraestruturais, como é o caso, por exemplo, desta Rede Nacional da Água, veremos que em Portugal os agricultores vão florescer e com as nossas condições edafoclimáticas podemos transformar Portugal num dos maiores produtores agrícolas da União Europeia. Obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão, por nos explicar aqui algumas das linhas essenciais das 30 propostas concretas do programa eleitoral do Chega